Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Professor Sérgio aqui na live. Hoje entrando no Entrevistando, que não é entrevistando, na verdade. Olha só, o hábito, o costume. Hoje é um bate-papo muito legal, muito sério. Vamos falar sobre o papel da enfermagem durante a internação psiquiátrica. Isso aí, os cuidados em saúde mental. O meu grande amigo Rodrigo Bernardes já está aí, já está a posto. Que bom que você está aí, meu grande amigo. Se você, inclusive, quiser bater um papo aqui comigo, tá convidado, viu? Que hoje eu estou em carreira solo, mas você está convidado. Se você quiser entrar aqui, a gente vai conversando um pouquinho. Vou falando um pouquinho como que funciona, né, o papel da enfermagem, a questão da avaliação, do direcionamento dos processos de cuidado e tudo. A gente iniciando essa live, sim, com a canção do Kirk Franklin, isso aí, para entrar no clima, isso aí, aguardando a galera entrar. Você que vai assistir essa live posteriormente, não deixe de compartilhar com seus amigos, seus colegas. Se você que vai entrar aqui também, compartilhe com seus, porque o bate-papo é muito legal, é muito sério. Isso aí, estamos aqui, professor Sérgio, chegando para um bate-papo muito legal, ok? Eu espero muito, né, que vocês venham a curtir esse momento que a gente vai estar aqui conversando, batendo um papo, tá bom? Então, sobre o papel da enfermagem durante a internação psiquiátrica. Até vou colocar aqui o título, enquanto meu camarada vai tocando aqui. Internação psiquiátrica. Papel da enfermagem. Isso aí, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos, a Dani entrando, o meu amigo Rodrigo Bernardes. Oi, irmão, se você quiser entrar aqui pra gente dividir aqui a tela, seja muito bem-vindo, porque hoje o papo vai ser sobre esse assunto aí que eu coloquei. Então, falando um pouquinho sobre o papel da enfermagem. Muitos de nós, a gente sabe que para que ocorra uma internação, a gente precisa, sim, ter todo o serviço bem organizado, de forma bem coordenada, porque o paciente ele sai de casa, sai do centro de convivência, sai do centro de atenção psicossocial, sai de uma casa de repouso, recuperação, ou simplesmente ele entra pela porta de entrada, que pode ser unidade básica de saúde com encaminhamento, ou ele pode vir diretamente do pronto atendimento, pronto-socorro e até uma unidade de internação psiquiátrica. Para que isso ocorra, tem todo um processo. Então, o paciente tem que passar por algumas avaliações, tem a equipe médica que faz a sua avaliação, tem a equipe de saúde em geral que também faz a avaliação, a família também faz a sua avaliação. Quando tem um conjunto, né, de dados, de sinais que demonstram que este paciente, este cliente, necessita de uma atenção diferenciada, necessita de cuidado, sim, de internação também, aí sim a equipe médica, porque ela que faz a regulação, que faz a solicitação de internação, ou simplesmente, dependendo de serviços onde o paciente está inserido, a solicitação de internação ela é feita e desta forma o paciente é encaminhado para a internação. Então, como que se inicia o processo de enfermagem? Gente, nós sabemos que a equipe de enfermagem ela atua em diversas esferas, em diversas áreas, em diversos espaços, e onde ela atua, onde ela entra, onde ela se encontra, nós temos a questão das avaliações que são realizadas, a equipe de enfermagem realiza as avaliações de enfermagem, a organização dos processos de cuidado de enfermagem. No caso da área da saúde mental, especificamente, tem todo um cuidado sim que é organizado, que é coordenado para poder promover uma atenção especializada para o nosso paciente conforme as suas demandas, igual em qualquer outra área da saúde. E quando nós falamos do papel da enfermagem dentro da internação, a gente vai ver um pouquinho, o passo a passo, como que nós podemos coordenar, organizar e canalizar os cuidados do nosso cliente, ok? Até eu montei uma apresentaçãozinha aqui que não dá, claro, para aparecer aqui para vocês, porque ainda não aprendi a fazer a divisão de tela juntamente com as apresentações, mas eu vou falando aqui e vocês vão acompanhando. Quem tiver dúvida, quem tiver alguma pergunta. Isso aí, Alexandra, se você quiser entrar aqui e dividir a tela comigo, é só mandar o convite que eu vou te aceitar que a gente vai conversando. Então, galera, é isso aí. Papel da enfermagem. Então, a gente entende que, ou sabe também, para quem é enfermeiro, quem não é também, a enfermagem ela é entendida como a arte de cuidar, sim. Nós cuidamos dos pacientes, tanto de forma individualizada, grupo ou família, sim. Organizamos os processos de cuidado
participamos da promoção, participamos sim da recuperação, participamos da reabilitação do paciente. Para que tudo isso ocorra, a equipe se prepara, se organiza, se coordena e traça metas e processos para que o nosso cliente, o nosso paciente, seja bem atendido. E quando nós falamos de internação psiquiátrica, quando nós falamos de paciente que vai internar, aí se nós podemos entender um pouquinho a noção de quais são os locais onde esse paciente é atendido, né? Várias vezes antes dele chegar a ter uma internação. Em casa ele pode apresentar uma desorganização, surto, na rua, comunidade, em CAPS, espaço onde ele convive, unidade de pronto atendimento, como eu já disse lá atrás. Ele passa por uma triagem e através dessa triagem a equipe, entendendo a necessidade da internação, o paciente sim é encaminhado para um serviço onde ele vai se internar, ok? Devido ao grau de necessidade de atenção, de atendimento que ele necessita. É assim que o paciente é direcionado. Mas por que o paciente chega nesse nível? Porque geralmente, grande parte que chegam quando eles estão em crise. E quando nós falamos em crise, a gente pode mencionar, inclusive a literatura menciona muito isso, a crise somente ela é mencionada quando o paciente consegue preencher pelo menos 3 das seguintes características. Dentre elas eu coloquei aqui, grave sintomatologia psiquiátrica aguda. Então, quando o paciente é avaliado pela equipe de saúde, é encontrado que ele está pelo menos apresentando grave sintomatologia aguda, nesse aspecto, e tem que ter pelo menos 3. Depois, ruptura das relações familiares ou sociais. Grande parte deles também não quer mais ter contato com a família, não quer mais ter contato com os vizinhos, amigos. Recusa do tratamento psiquiátrico. Aí, não quer mais fazer adesão aos medicamentos, ou simplesmente não quer se internar. E outros cuidados que podem ser proposto para este paciente. Então, quando o paciente apresenta pelo menos 3 dessas 5 que eu vou citar aqui, o paciente já tem uma indicação clara. Quem indica, quem solicita é a equipe médica ou a equipe de saúde, dependendo da região, da localidade, do espaço onde o paciente está inserido, ok? Recusa obstinada de contato com a equipe de tratamento. Grande parte dos pacientes, muitas vezes, eles sim não querem mais ter contato com a equipe de saúde, da equipe de tratamento. Às vezes você atua numa unidade básica de saúde, você está procurando para o seu paciente. Quantas vezes a gente já teve um paciente regulado para entrar na nossa unidade e ele, pimba, ele escapa e aí a gente vai ter que reservar o leito dele por pelo menos 24 horas. Vai ser feita a busca ativa para encontrar o paciente para que ele possa, assim, ser inserido no nosso serviço. Muitas vezes isso acontece, mas a desorganização, o momento que ele está passando, está fora da realidade, que várias vezes é promovido por essa situação que ele acaba nos apresentando. E situações de alarme. Tem alguns pacientes que simplesmente deixam de cuidar de si mesmo, começam a se colocar em risco em territórios onde eles moram, ou simplesmente o convívio social, no contexto onde ele mora, não ter muito cuidado, também o paciente pode sim ser direcionado para uma internação psiquiátrica. Então, claro, quem define é a equipe de saúde de onde o paciente está inserido. Então eu falei, quando falamos em crise, o paciente tem que preencher pelo menos 3 das 5 características que eu citei aqui. A primeira delas, grave sintomatologia psiquiátrica aguda. Segunda, ruptura das relações familiares ou sociais. Terceira, recusa do tratamento psiquiátrico, não adesão ao tratamento. Quarta, recusa do contato com a equipe de saúde. E a quinta, situações de alarme, ok, no contexto familiar ou social. Ok, galera, vocês estão curtindo? Coloca aí joia, legal, se tiver alguma pergunta, pode fazer. Quem quiser participar aqui também pra gente bater um papo, hoje tá liberado, a gente pode conversar sim. E lembrando que essa live vai ficar salva aqui e no nosso canal YouTube e também no nosso podcast. Se você não conhece ainda o nosso podcast, entrevistando o professor Sérgio Tissoca. A gente tem muita coisa bacana lá. Que bom que vocês estão aqui. Pode compartilhar a live, vamos bater um papo, ok? Agora chegando um pouquinho na parte da agitação psicomotora, porque a gente falou um pouquinho da crise, tem a agitação psicomotora. Grande parte também dos pacientes chegam a ter uma internação por apresentar esse quadro de agitação. Então, quando se fala de agitação, é um comportamento agressivo que causa danos físicos,
tanto para o paciente ou as pessoas que o cercam. Gente, quando nós falamos de agitação psicomotora, eu já vi um pouquinho de tudo, né? Quando falamos de agitação psicomotora, tem aquela agitação mais leve, tem aquela agitação que para você conseguir conter o paciente, você tem que ter pelo menos 5, 6, 7 ou 8 pessoas. Então, o paciente apresentando esse tipo de quadro, a gente tem que ficar também em alerta. Depois eu vou dar algumas dicas de que forma que a gente pode manejar esse tipo de paciente que estão em agitação psicomotora. Nunca vá sozinho. Essa é a primeira dica. Se você atua na área da saúde, atua na área da saúde mental, nunca vá sozinho se o paciente estiver muito agitado. Depende, claro, de tipo e níveis de agitações. E que grande parte, o que eles apresentam? Inquietação, a compulsão em falar, o paciente começa a apresentar uma inquietação, a compulsão em falar, ou às vezes respostas de forma exagerada, tá bom? Ou simplesmente o paciente, ele olha para você, ele transfere às vezes alguma situação, porque se ele está fora da realidade, se ele está no momento de desorganização, ele pode até confundir você com outra pessoa, porque é a situação que ele está vivenciando naquele momento. Claro que nós, como profissionais da área da saúde, ou simplesmente você que cuida de algum paciente que passa por essa situação, a gente tem que entender muito o momento do paciente. Toda agitação psicomotora, quando a equipe tem que entrar, tem que ser com medidas assertivas. Eu gosto sempre de lembrar, a equipe de saúde, quando vai atender um paciente que está em agitação psicomotora, essa medida tem que ser feita de forma assertiva, para que não haja nem dano para o paciente ou para a equipe. Porque essa agitação, como ele está muito agitado, ele pode ter um comportamento de hétero ou autoagressão. Então a gente tem que ficar muito atento para que isso não venha a acontecer, ok? Agora falando um pouquinho de emergências psiquiátricas. Quando nós, porque falamos de crise, falamos um pouquinho de agitação psicomotora, e o paciente às vezes ele é conduzido a uma esfera de saúde, ou a uma unidade básica, a um pronto atendimento, pronto-socorro, ou simplesmente para uma internação, devido a algum quadro que ele venha a apresentar. E nesse caso, se ele vier, por exemplo, para uma emergência, primeira das coisas que nós precisamos fazer como equipe de enfermagem, ou simplesmente da equipe de saúde em geral tem feito, é a estabilização do quadro, o controle dos sintomas que o paciente está apresentando. E quando ele chega, por exemplo, autocuidado precário, prejudicado, tá, em agitação psicomotora, a gente tem que cuidar dele, primeiro estabilizar o quadro dele, depois dar sequência nas outras, na atenção geral no paciente. Porque se a gente não conseguir gerenciar o momento grave que ele está nos apresentando, as demais coisas a gente não conseguirá dar continuidade. Pessoal, eu já presenciei cada contenção, vocês não têm noção, porque o paciente chega muito agitado, muito irritado, e para a gente poder dar sequência nos processos, porque a gente precisa conhecer o paciente. Então tem que primeiro estabilizar o quadro, a sintomatologia que ele está nos apresentando naquele momento, e aí reconhecer a patologia, simplesmente reconhecer quais seriam os motivos pelos quais o paciente poderia estar apresentando aquele quadro. E depois tem-se o levantamento da hipótese diagnóstica, a equipe médica realiza a hipótese diagnóstica. E temos a equipe de enfermagem também que tem o seu diagnóstico de enfermagem, que a gente realiza também em conjunto. E encaminhamento para a continuidade de cuidado, ok? Então tem todos os passo a passo. Claro, isso aqui é uma apresentação que é um pouquinho extensa, mas vou tentar resumir para poder entrar onde que a enfermagem atua, de que forma que a gente atua, de que forma que a gente organiza os processos de cuidado, por onde começar, o que o enfermeiro precisa saber antes de trabalhar, por exemplo, numa unidade de psiquiatria. Qualquer pessoa pode trabalhar, claro, qualquer pessoa pode trabalhar, desde que você goste assim, de cuidar de pacientes com transtornos mentais, desde que você tenha paciência ou você venha desenvolver paciência para poder promover. Obrigado. Para poder promover um manejo adequado. Gente, saúde mental é manejo adequado. Saúde mental é igual a atenção ao paciente. Não é qualquer pessoa que pode trabalhar em saúde mental. Você tem que ter... Na saúde, a gente pode trabalhar, mas quando você for trabalhar da saúde mental, porque assim, às vezes o paciente agita, ele pode jogar água em você. Então você tem que ter aquele equilíbrio de entender que é um momento de desorganização, é um momento onde ele está em sofrimento psíquico. Eu que estou organizado, ok? Eu preciso atender melhor, oferecer um bom cuidado para este paciente, ok?
Perfeito. Gente, aqui agora até eu tenho uma apresentação. Quem quiser depois só me mandar um direct que eu encaminho essa apresentação que eu estou fazendo para vocês. Na próxima live eu prometo que eu vou abrir uma outra tela para fazer uma apresentação bem legal. Eu vou citar aqui 3 níveis de urgência, de emergência. Nível 1, emergência nível 1. Em qual momento que o paciente é classificado como emergência nível 1? Quando ele apresenta distúrbio de pensamento, sentimentos ou ações, ok? Situações que precisam receber atendimento de intervenção imediata e inadiável. Paciente, por exemplo, aqui, tentativa de suicídio. Abuso. Então, um paciente que tem que ser atendido naqueles primeiros minutos ou em poucas horas. Emergência ou urgência nível 2. Situação de risco, menor grau de necessidade de intervenção. Quadro agudo de ansiedade, síndrome conversiva, sintomas psicóticos. Nesse caso, o paciente pode aguardar um pouquinho. E nível 3, que é eletiva, situação em que o tempo de atendimento não é muito importante. Ansiedade, distúrbio de relacionamento interpessoal, que aparece bastante. Então, o atendimento ou tratamento, ele pode ser sim programado, ele pode sim aguardar um pouquinho. Mas quando o paciente chega com isso que eu citei para você, tentativa de suicídio, a gente tem que se atentar muito, né? Agitação psicomotora grave, tá? A gente tem que se atentar muito. Autonegligência severa, a gente tem que se atentar muito. Então, são alguns sinais onde o autocuidado totalmente prejudicado, precário. A gente tem que se atentar para que nós venhamos sim a promover um cuidado ideal e bacana para o nosso paciente, ok? Tá legal? Tá bacana, gente? Pode colocar o joinha aí, ok? Para quem não me conhece, eu sou o professor Sérgio, sou enfermeiro, atuo na área da saúde mental já faz uns 7, 8 anos, ok? E a gente vai conversando aqui, ok? Então vamos lá. Onde que a enfermagem atua, né? E como, de que forma? Primeira das coisas que nós fazemos, o paciente chegou, por exemplo, que aqui eu vou tentar entrar com o paciente como se ele estivesse chegando numa unidade de pronto atendimento. O paciente chegou numa unidade de pronto atendimento, eu sou enfermeiro de pronto atendimento, o que eu preciso observar? Fazer aquela avaliação rápida do paciente. Eu olhei para o paciente, gente, é muito louco, porque quanto mais você trabalha com a situação, você já consegue de cara ver, imagina mais ou menos que tipo de cuidado você vai fornecer para aquele... para aquela pessoa. Então o paciente chega, a gente já olha, a gente já se olha, já dá sinais. Opa, arruma isso, tira isso, organiza isso, aquilo. A gente organiza. Se eu vou atender o paciente numa unidade de pronto atendimento, pronto socorro, primeira dica é paciente de saúde mental. Deixa eu ir avaliar o paciente quando ele chega, quais seriam os possíveis riscos assistenciais que ele poderia me apresentar. Ok, está ótimo, eu sou enfermeira psiquiátrica. Que legal, atua em CAPS. Seja muito bem-vinda, Cristiane. Legal, bacana. Então, gente, primeira coisa, é uma agitação, é um paciente que tem risco de suicídio. Então, eu tenho que levantar primeiro quais são os riscos assistenciais. Risco de suicídio, fuga, autoagressão, não adesão ao tratamento, intercurso sexual. Se eu levantar os riscos assistenciais que ele me apresenta e eu vou cuidar do espaço onde eu vou colocar meu paciente. Gente, isso tem que ser feito de forma rápida, ok? Paciente chegou naquela situação, isso tem que ser feito já. Por quê? Paciente chegou. Se eu não fizer isso, eu estou fornecendo a ele objetos que ele pode atentar contra a própria vida ou simplesmente que ele pode usar como objeto para heteroagressão. Então a gente tem que entender. Ele estava agitado? Deixa eu entender por que ele estava agitado. Ele fez uso de substâncias psicoativas, é por isso que trouxeram aqui, ou simplesmente uma desorganização onde ele vem a apresentar uma agitação psicomotora. Ele é agressivo ou não? Mesmo sendo agressivo ou não, a gente não conhece como que ele vai reagir, a gente não sabe a situação atual dele. Então, você está ali do lado, observa o que está ao redor do paciente. Em caso de maiores riscos, lembre-se, pode realizar uma contenção leve nos membros superiores, membros inferiores, até você ter o controle sobre o paciente, principalmente nos pacientes agitados. Se ele não estiver agitado, o que nós precisamos entender? Acompanhar bem o paciente, conversar com o paciente para entender os motivos pelos quais ele foi encaminhado até esta unidade de saúde. Lembrando, pessoal, a galera da enfermagem, eu não posso conter o paciente se a instituição onde eu atuo, onde eu trabalho, não tem protocolo de contenção, ok? Dica importantíssima. Se você que está aqui, você vai assistir essa live posteriormente, você gostaria sim de aprender como fazer uma contenção mecânica ideal, adequada, aqui no IGTV eu tenho 3, 4 aulas que eu gravei aqui ao vivo, mostrando como que você pode fazer uma contenção mecânica. Se você tem dúvida, dificuldades,
Para montar um protocolo, pode entrar em contato no direct, que a gente elabora o protocolo, também eu te ajudo nesse processo. Lembrando, o COFEN está claro. Vocês podem pesquisar. Eu acho que a resolução 422, se eu não me engano, okay? 422 do COFEN, que determina sobre o emprego da contenção mecânica pela equipe de enfermagem. Não pode ser feita com intervalo superior a 2 horas e a cada 1 hora, principalmente nos pacientes que são contidos e sedados, tem que ser feita a avaliação dos sinais vitais. São dados que nós precisamos fazer. Você não pode sair contendo o paciente de qualquer forma. Você tem que entender como que funciona esse processo, porque a contenção é uma medida protetiva. A gente tem que usar como uma medida terapêutica, porque ela tem que obter o resultado esperado, que é conter, amenizar a agitação do paciente ou reduzir os riscos de queda, risco de hétero, autoagressão, fuga ou evasão ou não adesão ao tratamento. Não como medida punitiva. Então, nunca usar a contenção mecânica como medida punitiva, sim como medida terapêutica para poder atender, acolher melhor o paciente. Até porque naquele momento ele está sim fora da realidade, naquele momento ele está apresentando quadro de desorganização. Ok? Ou simplesmente ter alto risco para a própria vida ou outras pessoas. Então a gente tem que entender isso muito bem. Chegou o paciente, se vocês têm um protocolo para contenção, você contém. Se você não tiver, você até pode conter, mas depois vai atrás do protocolo para poder ter um respaldo legal. Ok? Respaldo legal neste processo. Dúvida? Só colocar aqui, ok? O passo a passo do protocolo, o que você precisar. Tá tudo salvo aqui no meu IGTV ou também lá no meu canal YouTube. Tem 3, 4, 5 aulas que eu gravei. Inclusive, falei sobre o enfaixamento da mão. Grande parte de nós enfaixamos a mão de pacientes. Será que pode ou não pode? Ok? Eu não vou responder essa pergunta agora, mas eu deixo essa curiosidade com vocês. Vocês podem pesquisar lá no IGTV ou simplesmente correr lá no canal YouTube depois da live, tá, gente? Pode permanecer aqui comigo, porque o papo acredito que tá legal, ok? Então, vamos conversar aqui por enquanto e depois você vê lá essa orientação que eu coloquei. Deixa eu beber um gole de água. Ok, coloquei essa orientação para poder ajudar sim. Então, primeira coisa eu bato o olho, vejo meu paciente, eu vejo os riscos que ele me apresenta. Primeiro tranquilizo, estabilizo aquele quadro que ele me apresenta naquele momento. E depois a gente dá sequência nas outras coisas. Gente, você não precisa correr. Eu já vi assim, paciente agitado, todo mundo correndo, fugindo. Sim, tudo bem, porque o risco é alto mesmo quando o paciente se agita. Mas a gente tem que ter a cautela, observar muito bem o ambiente. Se aquele paciente que está fazendo grande parte que chegam gritando, dica que eu vou dar para vocês. O paciente chegou gritando, você vê que a agitação dele está mais na compulsão de falar, está gritando alto para chamar atenção. Dica que eu dou aqui. Procure afastar todos os curiosos que estão ao redor. Você vai ver o que vai acontecer. Peça para todo mundo que está ali observando. Gente, me dê licença que eu vou ficar aqui sozinho ou sozinha. Porque grande parte dos pacientes, quando ele vê que não tem mais espaço, não tem mais gente, grande parte tendem a ficar um pouquinho mais calmo e ouvir aquilo que você vai falar com ele. Fala, meu amigo Rodrigo Bernardi, tudo bem, campeão? Seja muito bem-vindo, como sempre, aqui à nossa live. Outra coisa, quando eu já avaliei a situação do meu paciente, eu fiz aquela avaliação rápida. Segundo ponto, determinação dos cuidados de forma rápida. Antes de qualquer coisa, a gente estabilizou, mas a determinação dos cuidados. O que eu preciso fazer? Ok, estabilizamos o paciente, ele está numa emergência, por exemplo, uma punção venosa, se ela é importante. A gente já faz uma punção, já deixa tudo organizado. Se é um paciente que está agitando, não é fácil realizar uma punção nele, a gente tem que realizar uma contenção, se peitoral, membros superiores e inferiores. Lembrando, gente, quando vocês forem entrar numa contenção, como dicas, que já deixei lá no IGTV, é todo mundo junto. Contenção é uma medida que tem que ser assertiva. Se não for assertiva, alguém vai se lesionar. Ou vai ser o paciente, ou vai ser o profissional. Então é por isso que a gente tem que prestar muita atenção e tomar muito cuidado, ok? Determinação dos primeiros cuidados. Aí o enfermeiro já determina os primeiros cuidados. Fulano, faz isso, ciclano, faz isso, ciclano, vamos fazer tal coisa.
Sempre lembrando, durante uma agitação ou simplesmente paciente em crise, vamos determinar sempre uma pessoa que vai abordar o cliente, que vai conversar, que vai ser o moderador daquela conversa. Não todo mundo falando ao mesmo tempo. Não é porque o paciente está me xingando que eu vou sair xingando também. Não, porque aquele momento, lembrando, um está organizado, o outro não. Tá bom? Então, naquele momento, o paciente está ali apresentando aquele quadro, a gente tem que manter o equilíbrio, conversando bem, acolhendo o paciente, tem todo um cuidado para poder, primeiro, aproximar, criar um vínculo. Gente, não tem coisa melhor que quando você cria vínculo com o paciente com transtornos mentais. Aliás, com qualquer paciente. Mas quando você cria vínculo com ele, minimiza a agitação, minimiza a não adesão ao tratamento, tentativa de fuga e outros problemas que ele poderia apresentar, por exemplo, numa internação. Aqui estou ainda na fase do pronto atendimento, ok? Outra coisa, a participação da família para a coleta de dados, porque nós precisamos fazer o levantamento dos dados do paciente, entender e conhecer o nosso cliente, o cliente que nós vamos atender. Então a gente precisa conhecê-lo. E quem vai nos trazer os dados é a família. Então a participação da família após a estabilização do quadro do paciente, ele está lá, já está sendo cuidado, monitorizado, aí sim a gente chama a família para fazer a coleta de dados. Isso é de extrema importância para que nós possamos entender qual foi a queixa atual, queixa que o trouxe até a instituição e as outras queixas, se ele já teve participação por uma internação, se ele faz acompanhamento em CAPS, se faz acompanhamento em unidade básica de saúde ou em outros espaços. É bom que a equipe saiba e o uso da medicação. Quais são as medicações que ele está fazendo uso, ou simplesmente ele é usuário de substâncias psicoativas, usuário de álcool e outras drogas. Então a gente precisa saber onde encaixar esse paciente para poder canalizar sim os cuidados dele. Ok? É isso aí. Agora, otimização dos processos de enfermagem. Como que eu otimizo os processos de enfermagem? Gente, nós sabemos, todo paciente, quando ele está na nossa frente, eu preciso realizar o quê? A sistematização da assistência de enfermagem. Ela começa através da coleta de dados, eu coleto os dados, o histórico de enfermagem vem, coleta de dados, aí eu estabeleço os diagnósticos de enfermagem, eu prescrevo os cuidados que serão direcionados para aquele paciente e sim, há a implementação dos cuidados pela equipe de enfermagem e dessa forma a gente vai fazendo a evolução e acompanhamento do nosso cliente. É de extrema importância que a gente, sim, o paciente chegou após a estabilização do quadro, proceder pela otimização dos processos de enfermagem. Não podem deixar de lado, porque faz parte do cuidado do paciente, ok? Ok, observação, gestão de cuidados e organização da assistência. Porque naquele momento já estabilizei tudo, aí eu vou fazer o quê? Vou gerenciar os cuidados e organização da assistência. Porque, gente, quando vem uma agitação psicomotora, é igual quando a gente tem um paciente em parada cardiorrespiratória. Todo mundo tem que ir lá, fazer aquele primeiro atendimento. Quando estabilizar tudo, a gente começa a repor o carrinho de emergência, a mesma coisa. Finalizamos a contenção, o paciente está mais calmo, está medicado. Costumo sempre lembrar, paciente agitado, não corra para fazer remédio. Cuidado. Não é aquilo que a gente vê em filmes. Grande parte de filmes, a gente vê assim, paciente, tá ali agitado, todo mundo corre para fazer a injeção. Gente, o risco é altíssimo para lesões. Então, paciente agitado, primeiro tem que estabilizar aquela agitação. Tem que realizar uma contenção ou conseguir convencer o paciente a se acalmar e desta forma orientar sobre a medicação. Ok? Nunca corra com a seringa para fazer o paciente que a gente vê em novelas e filmes. Isso não existe. Na prática é outra coisa, porque uma agitação real não é igual a agitação de novela. É outra coisa, ok? Então é um momento muito sério, onde a gente tem que primeiro assegurar a segurança, a integridade do nosso cliente e a nossa integridade. E enquanto o outro está preparando a medicação, quando a gente vê que o espaço está tudo organizado, e desta forma a gente faz a injeção. É bom que a gente saiba disso. Ok. Observação do local e a necessidade de contenções. Como eu disse, avaliação dos riscos assistenciais que a gente tem que levantar, registro dos cuidados executados. O que eu promovi como cuidado neste paciente? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Gente, é sempre bom a gente registrar os nossos cuidados. Eu sou da enfermagem. Eu realizei o cuidado. Não registrei? Não fiz. Sinto muito, eu vou falar uma realidade para você. Você fez um bom acolhimento, você fez um bom atendimento, você cuidou bem do paciente, realizou curativo, tudo aquilo que você fez. Não escreveu, você não fez.
só vale aquilo que a gente escreve. Acho que em qualquer área, inclusive. Então, só vale aquilo que realmente a gente faz. Agora, eu vou apontar um pouquinho a parte da transferência do paciente. Porque aqui eu estava na unidade de pronto atendimento. Gente, tá legal a live? Tá bom? Ou não? Só falar, tá legal, tá bacana, tá legal, não tá não, melhora isso, melhora aquilo, vou tomar um gole de água aqui. Aê, eu vi uns corações subindo. Pode mandar pergunta, considerações, isso aí, se tiver legal, bacana, a gente agradece. E então, na próxima eu vou falar um pouquinho das emergências psiquiátricas, tá? A gente vai falar um pouquinho, abordar isso aqui e também tentar trazer um pouquinho sobre os manejos, né? Como que a gente pode canalizar os manejos dentro da área da saúde mental. Ok, legal. Valeu, gente. Muito bom. Então, agora eu vou trazer, eu falei um pouquinho do paciente em casa, depois o paciente chega num pronto atendimento, numa unidade básica de saúde, e aí quando ele chega no pronto atendimento, ele é acolhido, ele vai ser transferido. Quais são os detalhes, quais são os cuidados? Eu como enfermeiro, eu como equipe de enfermagem, eu preciso me ater, eu preciso observar, preciso acompanhar para que não haja eventos no meu percurso. Primeira coisa, eu tenho que avaliar as condições do paciente. Eu vou encaminhar um paciente para a unidade de internação, deixa eu ver como que ele está. Ele está bem? Ele consegue conversar? Ele consegue ir sem contenção? Ok? Então, qual a condição real dele? Ele consegue ter contato com a família? Porque alguns chegam lá e não querem mais ver a família. Alguns chegam lá e não querem mais ver o profissional de saúde. Porque, às vezes, foi feita a busca ativa, foi encontrado para ser encaminhado, sim, para uma internação. Então, alguns não querem ver. Então, a gente tem que avaliar muito bem. Ele está mais tranquilo, ok? Dá para encaminhar? Dá para encaminhar em cadeira de rodas? Lembrando, transferência intra-hospitalar, cadeira de rodas, maca. O leito. Por quê? Risco de queda, ok? Então, dica aí, anota aí, risco de queda. E lembrando que essa live vai ficar salva aqui, você pode compartilhar, você pode usar também como material de estudo, tá bom? Então, eu vou encaminhar o paciente. Eu preciso também saber se esse paciente vai aderir facilmente ao tratamento. Eu trabalho no hospital geral, isso, hospital geral que tem uma unidade de psiquiatria. Eu sou gestor de uma área de psiquiatria que tem 23 leitos. A gente tem 23 leitos e atendemos menores de idade, atendemos adultos, homens e mulheres, ok? Então, são 9 anos naquele mesmo hospital, mas 7 anos trabalhando com a psiquiatria diretamente, ok? Então, nessa área. E algumas dicas que eu vou dar aqui para vocês que eu tenho aplicado dentro da minha prática diária que tem surtido efeitos positivos, ok? Então, vamos lá. Eu preciso avaliar tudo isso. Eu vou fazer a transferência do cliente. Adesão ao tratamento. Será que esse paciente vai aderir? Ele tem, porque a gente consegue ver. E o paciente já sinaliza para nós. Não, eu vou fugir daqui. Então a gente se atenta, encaminha ele contido. Ok? Fuga e ameaças. Eles ameaçam bastante. Alguns, nem todos. Ó, eu vou te matar. Eu vou te pegar lá fora. Você vai me deixar aqui, eu vou te pegar. Você vai ver só. Eu sei, ó, eu vou furar seu carro. Eu já vi você. Galera, eu vou contar uma coisa para vocês muito louca. Um dia desse, eu fui fazer uma contenção, participar de um processo de contenção, o paciente estava agitado. E quando terminamos, ela falou para mim assim, eu te conheço. Eu falei, meu Deus, pronto, tô frito. Eu falei, da onde? Eu sigo seu trabalho no Facebook, no Instagram. Eu falei, pronto, ela já me conhece mesmo. Você não é fulano de tal, você não faz música nos hospitais, isso aqui? Falei, é isso mesmo, sou eu. Falei, então, mas foi legal, aproveitei ali, eu fiz um manejo com ela. Falei, então você gosta das minhas músicas? Então me ajuda aqui a te ajudar. Foi muito legal. Então é isso aí, ele realmente tem essa questão, às vezes, ele se sente acuado, ele vai pra cima, mas tem que ter um manejo. Outra coisa, gente, se às vezes você está começando hoje a trabalhar na área de psiquiatria, a gente não aprende o manejo em um dia, 2 dias, 3 dias. Não, é mentira. O manejo você aprende com o tempo. O manejo é aquele momento que o paciente está totalmente tá preocupado, está irritado. Você chega nele com um jeito, você conversa, você consegue acalmar o paciente sem oferecer remédio. Gente, é muito legal. Acho que a galera que trabalha com a psiquiatria sabe, entende o que eu estou falando. É muito legal. Você vê paciente ansioso naquele momento, pedindo remédio, você chama ele, começa a conversar com ele sobre futebol, você tira um pouquinho o foco dele, você acolhe. Quer conquistar melhor seus pacientes? Ofereça seu tempo para eles. Psiquiatria é isso, ofereça seu tempo, seu acolhimento.
esteja próximo, esteja perto dele, você vai ver o resultado. O resultado, ele é assertivo sim, ele é efetivo quando você está mais perto, quando você cria um vínculo melhor. Não só com o paciente psiquiátrico, como qualquer outro paciente. Mas quando ele sente isso em você, você vai ver se o resultado ele é muito bacana, ele é muito legal. Ok? Então eu avalio se o paciente tem risco de fugas ou ele está fazendo ameaças. A participação da família durante o trajeto tem que ser avaliada. Gente, às vezes, paciente, como eu disse lá atrás, a gente tem que ter pelo menos 3 das 5 características antes da gente falar de crise. Se o paciente, um dos problemas é o contato familiar, o convívio familiar estava totalmente prejudicado, às vezes não é bom que o familiar acompanhe no trajeto da internação. Então aí a gente combina com o familiar, ele vai entrar depois na sala para poder colher o histórico ou colher os dados do paciente. Então, nesse caso, o que nós fazemos? Encaminhamos só o paciente e o familiar vai posteriormente. Aí, quando ele entra, porque às vezes ele agita na frente do familiar. Então, a gente tem que sempre minimizar esses rompantes, esses eventos, ok? Então, o familiar entra depois e, em caso de agitação, a gente tem que se atentar muito ao número de membros da equipe, ok? Então, vamos lá. Quando eu falo de transferência, não posso deixar de mencionar os impressos de transferência. Como eu disse, vai ser transferido. Tem a parte médica, tem a parte da equipe de saúde. Como enfermeiro, tem a parte de enfermeiro. O enfermeiro registra lá, encaminha o paciente para a unidade de internação tal. O paciente tem tantos anos. Quais são os riscos assistenciais que você evidenciou, você avaliou, você viu? Ele está com lesão ou não? Ele está comunicativo ou não? Naquele momento ele está agitado ou não? Ele precisou ser contido para ser encaminhado ou não? Foi medicado? Foi feita uma contenção química antes da transferência? São detalhes que precisam constar. E outra coisa, sempre que nós recebemos um paciente, a gente tem que se atentar à estrutura, o que ele está vestindo, como que ele veio para nós. Eu sempre costumo orientar. Chegou o paciente na minha frente, eu tenho que avaliar o paciente. Nós sabemos fazer a avaliação. Inclusive, se você puder, encaminhar o banho. Porque através do banho, quando é homem, o profissional do sexo masculino acompanha, ou vice-versa, mulher do sexo feminino. A gente acompanha, porque alguns deles vêm com lesão no corpo, porque se colocou em risco, brigou com alguém, ou simplesmente veio trazido por uma ambulância e na ambulância ele estava contido. Quantos pacientes você já recebeu com lesão? Quantos? São inúmeros. Então, são detalhes que você precisa se observar, prestar mais atenção quando você recebe um paciente que está sendo transferido para você. Observe os locais de inserção de contenção, observe o local da punção, o quê? Porque às vezes pode ter uma flebite ali, promovida por ele mesmo, por conta de trauma e tudo. Então a gente tem que se observar. Vamos ver se ele tem uma lesão por pressão, vamos ver se ele tem uma lesão em algum lugar no corpo. Quantos deles que são usuários de substâncias que vão carregando junto, algumas substâncias junto? Isqueiro, fósforo, cigarro. Ó, já peguei paciente que escondeu. Gente, tudo isso aqui, ó, tava cheio de cigarro, porque ele sabe que dentro de uma internação não pode fumar. Isqueiro, cigarro, fósforo, cocaína, maconha. São coisas que o paciente pode carregar. E você sabe que durante um processo de promoção de abstinência, por exemplo, ele entra numa unidade de internação com essa substância, imagina o que pode causar, né? Realmente não é ideal, não é adequado. Então a gente tem que observar, se cercar de tudo. Então a segurança, porque o nosso cliente ele nos acompanha, a gente também acompanha ele. Então ele vê as nossas falhas, às vezes para poder agir. Então a gente tem que acompanhar para poder promover sempre um cuidado ideal e adequado para ele. Ok? Vamos lá. Então, quando eu falo de transferência, não posso esquecer os impressos de transferência. Depois dos impressos, a sistematização de cuidado, como eu disse, de transferência. Claro que cada instituição trabalha de uma maneira totalmente diferenciada, ok? A evolução da enfermagem. Lembrando, gente, a gente tem que fazer sempre uma evolução completa. Não aquela uma linha. Encaminha o paciente para a unidade tal. Qual era a condição do paciente? Ele estava sendo transferido com alguma medicação em administração? Como é que ele estava sendo transferido tal? Quem acompanhou o paciente? Familiar estava junto? Ele estava com algum pertence ou não? Ele estava com algum medicamento de uso próprio ou não? Ele estava com algum objeto de valor ou não? Então são detalhes que a gente precisa registrar na evolução quando nós realizamos a transferência do nosso cliente. Isso aí. Ok, a prescrição médica, sempre bom a gente ter a prescrição médica quando a gente encaminha o nosso cliente. Pertences,
Quando nós falamos de pertence, a gente tem que fazer o arrolamento de pertence. Tudo isso, gente, faz parte dos cuidados que a equipe de enfermagem faz, porque a gente avalia. Claro que depende muito de cada instituição. Arrolamento de pertences. Ele trouxe, a gente registra, o familiar assina tudo que está entrando e o que não pode ficar dentro da instituição, a gente devolve. Aqui eu quero mencionar muito. Sempre que você for fazer o arrolamento de pertences de algum cliente, lembre-se de ter sempre testemunha ali do lado e registrar tudo que entrou, ok? Lembrando, o que não pode entrar numa internação, numa unidade de internação psiquiátrica? Por exemplo, cadarço, paciente que faz uso de cadarço, cinto, a gente não deixa entrar cinto. Produtos com, por exemplo, perfume, não entra. O que mais? Vidro, não entra. Espelho, não entra. O que mais que não entra? O desodorante tem que ser o Rolon. Sapato, a gente avalia muito bem que tipo de sapato. Porque são pequenos detalhes que nós precisamos observar. Porque são armas que o paciente pode forjar contra si. Então a gente tem que observar muito numa unidade de internação psiquiátrica. Eu sei que, inclusive, já tem outros espaços onde a gente recebe os pacientes. Porque se o paciente vem, que já fez várias tentativas, e se ele vem com esses objetos, a gente não pode deixar, tá bom? Ok? Então a gente tem que se observar muito bem e poder acompanhar melhor o nosso cliente. Quando nós falamos do histórico da enfermagem, gente, o que o enfermeiro levanta no histórico da enfermagem? Como que nós fazemos a coleta de dados? O que eu preciso saber? Agora o paciente já passou por uma unidade de pronto atendimento, ele já está chegando, por exemplo, na internação, na unidade de internação. O que eu preciso saber? Os dados sociodemográficos, sexo do paciente, registrar, estado civil, se tem filhos ou não. Por que eu preciso saber se ele tem filhos? Porque a gente precisa saber se vai ter alguém que vai fazer o acompanhamento desse paciente pós-alta hospitalar. Se alguém vai poder buscar os remédios de alto custo, se a gente precisa, se alguém vai poder fazer o acompanhamento ou simplesmente vir visitar e trazer alguns pertences dele. É bom que a gente saiba disso. Em alguns momentos, tem alguns pacientes que conseguem até responder, outros não. Então é bom que a gente saiba do número dos pacientes. Naturalidade, nacionalidade, cor de pele, branca, negra, amarela, mulato, escolaridade, se é analfabeto ou alfabetizado. A gente precisa saber também o grau de instrução do nosso cliente, porque tudo isso sim pode trazer muitos dados na questão do cuidado que nós vamos promover para ele, ok? Nível de instrução, é bom colocar a profissão, estava empregado, desempregado, religião, se tem, se não tem, endereço. Por que a gente precisa saber do endereço do paciente? É bom a localização do paciente, para a gente saber em qual serviço ele pode estar inserido, qual serviço a gente pode encaminhar após alta hospitalar, qual centro de saúde, qual CAPS, qual espaço. Então, tudo isso são dados que a gente precisa saber. Telefones para contato. Cuidado com o telefone de contato, porque às vezes o pessoal deixa o telefone do próprio paciente que está internado. Aí o celular dele está desligado, então vocês não têm contato com nenhum familiar. Então, quando você for pegar o telefone para contato, sempre busque encontrar telefone de outras pessoas que ofereçam cuidado direto para este paciente, ok? Então, é sempre bom, porque são essas pessoas que vão dar sequência nos cuidados este cliente. Galera, tá legal? Posso dar sequência aqui? Ou como que tá o negócio? Vamos ver aqui. Porque hoje eu tô sozinho. Geralmente eu faço live com as pessoas aqui, conversando. Mas hoje eu tô aqui sozinho, carreira solo, batendo esse papo. Em alguns momentos vai acontecer desta forma. Se eu acho legal também trazer alguns conteúdos para vocês. Então, coloque aí, gente. Tá legal, tá bacana. Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Se tem alguma experiência, coloca aí também. Vamos lá. Vamos ver quem vai ser o primeiro a colocar uma pergunta. Bom, tem um coraçãozinho subindo, legal, bacana. Isso aí. Gente, aproveita e compartilha essa live. Tá sendo legal para você. Você tá aprendendo bastante. Uma moça me falou, nossa, não vou perder a live porque vai me ajudar muito no meu trabalho da faculdade. Isso sim, ajuda sim no trabalho da faculdade. Isso é muito legal, ajuda no trabalho, no estágio e tal. Isso é muito bacana. Então, quando eu coleto o histórico de enfermagem, depois eu passo para os dados do paciente, ok? Queixa e a duração do quadro clínico atual que trouxe o paciente à instituição. O que aconteceu? Não, o paciente estava dormindo, de repente acordou, saiu na rua, começou a gritar. Ok, aí depois a gente registra geralmente o que aconteceu ali, o que trouxeram para nós. Porque a gente registra para poder depois promover, levantar o diagnóstico da enfermagem e canalizar os cuidados que serão
e aplicados, ok? A gente levanta também nesse momento o cuidador principal. Quem é o cuidador principal do paciente? É bom a gente saber, porque é essa pessoa que vai ter, às vezes, nos fornecer algumas informações. Nem sempre o cuidador principal é a pessoa que traz o paciente para a internação. Nem sempre. Às vezes aquela pessoa não conseguiu, uma outra pessoa levou. Então a gente tem que se atentar. Ok, o que nós precisamos saber também do paciente? História psiquiátrica, é o primeiro surto reagudizado. Seu primeiro, a gente tem que entender bem o histórico e levantar muito bem a história pregressa do paciente. Reagudizado, a gente tem que entender há quanto tempo o paciente ficou sem poder se internar e o que aconteceu, se teve algum histórico aí no meio do percurso. A medicação e o uso, é bom que a gente saiba, tá, da medicação que o paciente está fazendo uso naquele momento. O uso de substâncias, quantidade, o que ele faz uso? Cocaína, maconha, quantidade. Tabaco, álcool, crack, o que ele faz? A gente precisa saber, entender sim a droga de preferência dele, se ele faz uso, alguma medicação. Então, qual é o estilo de vida do cliente, nós precisamos saber. Antecedentes familiares, é bom que a gente levante os antecedentes familiares do paciente. Então, nesse momento, você levanta os antecedentes familiares do paciente, aí pode ver histórico de esquizofrenia, depressão, transtorno afetivo bipolar, uso de substância, etilismo e outros. E também a gente tem que levantar também os outros antecedentes. Se algum familiar tem diabetes, pressão alta, tudo isso a gente tem que entender. Okay? Porque grande parte dos pacientes em cuidados pelos transtornos mentais são esquecidos. Às vezes os profissionais só focam na mente, na cabeça, esquecem que o paciente pode ter sim uma outra comorbidade. É bom que a gente se atente muito sim às outras comorbidades que o cliente pode vir a nos apresentar, ok? E aí a gente entra com o exame físico, a gente tem que ver como que o paciente se apresenta para nós, o estado geral do cliente, couro cabeludo, a cabeça, os olhos, se tem alguma deficiência, se tem o nariz, a boca, a dentição está prejudicada, está preservada, a língua, o ouvido. Então, o corpo no geral, a ausculta pulmonar, cardíaca, o abdômen, a palpação, a simetria na expansão pulmonar, a gente tem que ver tudo isso. E no corpo a gente tem que fazer também, entender ou simplesmente avaliar na palpação se tem alguma menção, ou simplesmente o paciente refere dor quando você avalia e faz a palpação. Tudo isso nós sabemos que precisamos fazer. É de extrema importância. Os membros inferiores, como que está? A força muscular está preservada, está diminuída. A marcha está preservada, está diminuída. A gente tem que entender. A força muscular, os membros superiores e inferiores, como que está? Como que está a resposta do nosso cliente frente à nossa avaliação? Então aí vai, a gente vê também o sistema digestivo, a alimentação do paciente, água, a quanto de água que ele consome por dia, neurologicamente, como que ele está respondendo, tá? A resposta espontânea, ele responde ao estímulo que você está fornecendo a ele. Então, tudo isso a gente tem que entender, ok? Boa noite, Rogério. Alguma pergunta pode mandar aqui e a gente vê se a gente consegue te responder. Se você quiser colocar uma menção também, fique à vontade. Então, tem tudo isso. E aí, depois a gente vai ver o humor do paciente, como que ele responde, crítica dele, se ele tem algum risco de suicídio, quais são os riscos assistenciais que ele me apresenta, risco de broncoaspiração, por exemplo, risco de flebite, risco de lesão por pressão, risco de queda, evasão, não adesão ao tratamento, heteroagressão, intercurso sexual. Gente, tudo isso faz parte da avaliação que o enfermeiro faz. Exatamente. Inclusive, gente, em domicílio. Quando o enfermeiro vai, por exemplo, avaliar e acompanhar um paciente em domicílio, a gente tem que fazer o levantamento de tudo isso. O enfermeiro, quando ele chega para avaliar um paciente que tem transtorno mental em casa, vai passar essas orientações para que o familiar se atente nisso, naquilo, quais são os riscos quando a gente deixa tal coisa perto dele, quantas vezes os pacientes compram, por exemplo, ligam o gás, deixa aberto lá em casa, porque ele realmente, pela questão da desorganização, manda travar janelas. São detalhes que o familiar precisa saber e isso tem que ser orientado e muito bem orientado, ok? Beleza. Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos lá, gente, coloque aí, porque estamos chegando ao fim da nossa live, ok? Por enquanto hoje. Mas, gente, como eu disse, foi
Papel da enfermagem. Por enquanto, foi só essa parte. A gente vai dar sequência. Com o quê? Eu vou falar um pouquinho do manejo. Síndrome neuroléptica maníaca. Olha, não lembro muito bem, né, se eu já presenciei ou não, né? A gente já presenciou várias coisas, várias situações, mas eu não consigo lembrar se a síndrome neuroléptica maligna já tive contato direto, né, com o paciente apresentando assim na minha frente. Eu não lembro, né? São várias situações. Mas assim, os quadros, por exemplo, que o nosso cliente nos apresenta, alguns a gente consegue observar e colocar ele, porque aí tem o diagnóstico, né, que é levantado, que às vezes a primeira hipótese é levantada, depois quando o acompanhamento é feito, às vezes muda o diagnóstico pelo quadro que o paciente apresenta naquele momento. Mas eu não lembro se eu presenciei algum paciente com essa síndrome, ok? Então, gente, estamos chegando ao fim da nossa live. E semana que vem, na segunda-feira, eu vou receber a... Qual o nome dela? Raquel Ferreira. Raquel Ferreira é enfermeira lá de Espírito Santo. A gente vai falar sobre o empreendedorismo na enfermagem. Ok, gente? Ela criou uma plataforma, ela criou uma empresa para ajudar os outros enfermeiros. Então, você que está aí, você que é enfermeiro, você que gostaria de trabalhar, mesmo sendo à distância, a gente não pode perder a nossa live de segunda-feira que vem. Então, a gente vai estar aqui, tá? Para poder dar sequência. E outra coisa, você gostou da live, gente? Estou fazendo aqui uma pergunta. Se você curtiu a live, coloca sim, não gostei. Se você compartilhar essa live com uma outra pessoa, se você quiser colocar alguma menção aqui, quiser fazer algum comentário, tá bom? Fiquem à vontade, coloquem aí. Eu agradeço demais vocês que assistiram e principalmente os que gostaram. Quem não gostou também, gente, pode colocar aqui algumas sugestões, coloque aí uma mensagem para que nós venhamos a melhorar este processo. Nos próximos, vou me organizar para poder fazer a transmissão direta aqui dos slides para você, ok? Então, quem quiser depois subir no IGTV, tem várias coisas salvas. Quiser ir no canal do YouTube, tem muita coisa salva. Essa é uma das primeiras lives onde eu venho falar diretamente do papel da enfermagem dentro da internação psiquiátrica. Mas a gente vai dar sequência com os outros cuidados. A gente vai dar sequência com os manejos, a questão... obrigado, Grace e Larissa. Muito obrigado. A gente vai dar sequência com a questão dos manejos, a inserção da equipe de enfermagem juntamente com a equipe multiprofissional, o papel da enfermagem quando o familiar se apresenta numa instituição, por exemplo, o que a gente faz, como que a gente pode organizar os processos de cuidado, como que a gente pode organizar os processos de cuidado dentro do leito do paciente. É diferente, viu, gente? Cuidar de um paciente em uma unidade clínica, médica, em uma unidade de saúde mental é totalmente diferente. Quais são os protocolos importantes para ter dentro de uma instituição, dentro de uma internação psiquiátrica, tá bom? Como que funciona, por exemplo, um protocolo? Obrigado, muito obrigado, Cristiane, também, valeu. Então, gente, a gente vai falar de protocolos, a gente vai falar de sistematização, a gente vai falar de registro. Se tem uma coisa que eu amo muito falar, é a anotação da enfermagem, registro da enfermagem. Está cada vez mais escasso, a gente está abreviando que não pode abreviar, ok? Então, a gente tem, eu sempre falo para as pessoas, eu chego, eu encontro meu paciente, o que eu preciso registrar quando eu vejo meu paciente? Ser técnico de enfermagem. Recebo o plantão com meu paciente no leito, decúbito lateral esquerdo ou direito, comunicativo ou não, contente, triste, como que está o humor? Eutímico, está irritado? A gente tem que anotar tudo isso. Realizado a avaliação, a aferição de sinais vitais. Teve alguma alteração? Comunicado ao enfermeiro do plantão, passado ao médico para poder passar, aguardo conduta. Gente, paciente encaminhado ao banho. Qual foi a reação do paciente quando encaminhado ao banho? É um cuidado, hein? Então, o contato físico com o paciente, como que ele reagiu. A gente tem que entender que o processo de cuidado dentro da área de saúde mental, ele requer uma aproximação, criação de vínculos. Quanto maior tempo, quanto mais vínculo você criar com seu cliente, o resultado ele é efetivo. Galera, é isso aí. Hoje eu preparei essa pequena apresentação para vocês. Eu fico muito feliz que vocês tenham gostado, ok? E outra coisa, sábado agora vai ter uma mentoria minha, ok? Você que é enfermeiro,
Se você quiser entrar também na era digital, investindo, você quiser aprender o que eu sei, eu vou compartilhar. Você quer se inscrever? Entra no link que está na minha biografia, clique lá, Mentoria Enfermagem. Ok, perfeito. Gostei da pergunta. Vou explicar aqui um pouquinho. Ela fez a pergunta: quantos profissionais de enfermagem tem na sua equipe? Na minha equipe, sou eu, como gestor, eu tenho 5 técnicos de enfermagem e um enfermeiro por plantão. Então, são para 23 pacientes, eu tenho 5 técnicos, ok? Por mais um enfermeiro. Se a gente for ver pelo grau de dependência, se a gente for ver o dimensionamento, para 23 pacientes, eu não vejo o número, eu vejo o grau de dependência dos clientes. Se a gente necessita de mais profissionais para poder cuidar, a gente sim faz o cálculo ideal. Paciente com alta dependência, a gente tenta dimensionar conforme o Corém, ok? Para poder atender. Mas geralmente dá, porque a gente consegue fazer o nosso cálculo, tá? Baseado no grau de dependência do paciente e o cuidado é efetivo. Então, dá uma média de 4, 5 pacientes para cada profissional. E quando você organiza todos os cuidados, você consegue sim oferecer uma atenção bacana. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a equipe de enfermagem, sim. Vou falar da equipe de enfermagem, a escala de trabalho. Gente, muito legal. A escala de trabalho, como que a gente pode organizar a escala de trabalho, o que nós precisamos observar, o que nós precisamos ver. Então vamos falar de anotação da enfermagem, de evolução da enfermagem, sistematização da enfermagem dentro da área de saúde mental, e também nós vamos falar um pouquinho da organização de cuidado. Acabou de entrar uma das camisa 10 da saúde mental, a Carol, top das galáxias, entende muito de cuidado em saúde mental. Então a gente vai falar um pouquinho. Boa noite, Carol, seja bem-vindo aqui à live. A live tá chegando ao final, você entrou, mas que bom que você tá aqui. Então, gente, eu vou programar algumas lives e vou deixar uma caixinha lá nos meus stories. Se você tiver dúvida, perguntas, coloca lá, e sugestão de tema para que a gente venha a desenvolver, ok? Gratidão mais uma vez, muito obrigado a todos. E como eu falo sempre, eu inicio com a live com a música, finalizo com a música. Gente, o conselho de hoje: não pare, não estacione, encontre sempre um caminho, encontre sim uma saída, ok? Aqui tem várias placas que eu coloco. Uma delas é aquela ali, ó. Proibido pensar negativo, porque a nossa mente tem que estar sempre aberta, um espaço onde ideias boas, pensamentos positivos, pensamentos empreendedoras possam fluir para que nós venhamos sim a progredir. Galera, gratidão a todos pela presença. Eu vou salvar a live para vocês, tanto aqui e também lá no canal YouTube. No que vocês precisarem, você quer também participar do meu curso, não deixe de se inscrever. Entra lá no link na biografia, Mentoria para Enfermagem. Eu vou dar dicas como você pode iniciar na era digital, começar do zero, o que você pode produzir como produto, o que você pode produzir como conteúdo, de que forma produzir, de que forma compartilhar. Ok? Esse é o professor Sérgio, para quem não me conhece, gratidão. Deus abençoe, tenha uma boa noite, aproveite em família com seus. Tudo de bom? Segunda-feira estou de volta com outra live, ok? Até mais!